Vamos ler o verso 24 e depois a gente vai meditando. Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Aqui na minha Bíblia tem um título, né? Esse título diz assim: o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Nós vamos ver que cruz é essa. Vamos então ao versículo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para lhe prestar culto. Sabemos que toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. E nós queremos ouvir a Tua palavra. Por isso, ministra aos nossos corações. Venha com poder, com autoridade, Senhor Jesus. E repreende toda distração, toda movimentação contrária, que possa, Senhor Jesus, agir para tirar o seu filho, Senhor Jesus, a oportunidade de ter, Senhor Jesus, o ouvir a Tua palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. Por isso, acrescenta-nos a fé nesta noite, fortaleça-nos na Tua palavra, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao dono da palavra, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Podem se assentar, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu falei que a pregação é temática e falei qual é o tema, falei qual é o pergunta. Qual é o tema? Renúncia. Vamos ver o que é renúncia e vamos ver o que quer dizer esse versículo. E se nós começarmos a meditar um pouco antes do verso 21, nós vamos entender o que Jesus está falando ali para aqueles discípulos. E quando a gente pega o verso 21, tem como jogar para mim, não? Quando a gente pega o verso 21, diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos. A igreja presta atenção no que o Senhor está querendo mostrar. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e ali em Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Importava a Jesus ser morto, importava a Jesus ressuscitar no terceiro dia. E Pedro chamou Jesus à parte, depois que Jesus falou que ele ia sofrer, depois que Jesus falou que ele ia ser morto, depois que Jesus falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro chama Jesus e fala assim: Jesus, presta atenção no verso 22. Pedro começou a reprovar Jesus e falou: tenha compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer de um modo algum. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim, você, Pedro, está cogitando das coisas dos homens. E aí sim, depois de Jesus falar isso aqui, é que vem o versículo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Irmãos, então, toda vez é um versículo tão conhecido, e nós repetimos muito esse versículo, e sabemos a importância dele, e sempre entendemos que é verdade que tem renúncia. É verdade que o versículo não pode ficar solto e falar: olha, quem quiser seguir Jesus, pegue a sua cruz e siga. A primeira parte parece que faz muito, é muito importante, e principalmente se eu pego esse imediato, se eu pego os versículos de 21 a 23, a gente vai entender que cruz que Jesus está falando. E aí, quando eu pego, prestem atenção que eu vou ler numa outra versão, eu vou ler na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eles traduzem não as palavras, mas eles traduzem qual a mensagem que o texto queria. Se eu pego na versão revista e atualizada, nós acompanhamos o telão.
Mas quando eu pego ela na nova tradução da linguagem de hoje, eu teria assim: e Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, esquece os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Morreu Jesus de que morte? Morte de cruz. Então, a renúncia é a tal ponto que Jesus está falando. Vamos prestar bastante atenção, que primeiro tem uma condicional, é se você só vai andar com Jesus, você só vai seguir Jesus, você só vai vir para Jesus por vontade, por decisão pessoal. Você precisa de um dia ter tido a chama e falado: eu quero andar com Jesus. Porque Satanás, o inimigo da minha alma e da sua alma, ele não me respeita como respeita o meu Rei e Senhor. Então, quando nós estamos fazendo a vontade do mundo, nós somos inimigos de Deus. E sendo inimigo de Deus, nós estamos fazendo a vontade do mundo. Ele não pede nenhum tipo de renúncia. Pelo contrário, ele vai falar para mim e para você: não faz mal, se te faz bem. Não vai ter renúncia, vai ser fácil. É caminho largo, é porta grande. Então, andar na presença do inimigo da minha alma parece-nos muito mais fácil. Parece que é uma proposta que exige muito menos. Então, da mesma forma, Jesus ali agora, falando com os seus discípulos, fala assim: olha, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo que eu estou trazendo um evangelho, e eu acabei de passar um ensinamento muito importante para vocês. Eu passei um ensinamento que, olha o que Cristo fala: é necessário ir para Jerusalém. Ali em Jerusalém é necessário eu sofrer muitas coisas, eu vou passar por muita dificuldade. Ali em Jerusalém, os anciãos, os sacerdotes, os escribas vão me fazer sofrer, e eu vou ser morto. E depois de ser morto, aí eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus dá essa aula para eles, fala assim: olha, vai ser importante, é necessário, não tem como fugir da responsabilidade de eu passar por essas coisas. Aí depois que ele fala tudo isso, ele fala assim: e vocês querem me seguir? Porque se vocês querem me seguir, a primeira coisa que é necessário é renunciar a si mesmo. É fazer uma renúncia das coisas que nós gostamos, que muitas das vezes nós nos interessamos. É dizer não a muitos prazeres carnais. É dizer não para muitas tendências humanas que a nossa carne tem. É dizer não para muitos tipos de concupiscências. Seguir Jesus precisa de mudança de vida. Seguir Jesus precisa de uma disposição, de uma mente transformada. Seguir Jesus não é de qualquer jeito. Seguir Jesus demanda comprometimento. Mas que nível de comprometimento? Eu sou comprometido, pastor. Então, agora que nós estamos entendendo o nível de comprometimento, quando eu leio isso na versão da linguagem de hoje: esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Tomar a sua cruz é justamente você falar assim: custe o que custar, por nada, por nenhuma proposta, eu deixo o meu Jesus. Se precisar de morrer, eu estou pronto para padecer. Eu estou pronto para passar pelas maiores aflições. Eu estou pronto para passar as maiores injúrias. Eu estou pronto para passar as maiores dificuldades. Se tiver que morrer, mas se for por Jesus,
eu estou pronto. É esse nível de comprometimento. É esse nível de comprometimento que esse versículo está me chamando e te chamando. Fala assim, mas o pastor me ensinando dessa forma, eu estou começando a repensar. Eu já não estou achando tão interessante esse negócio. Esse negócio de seguir Jesus está me pedindo coisa demais. Eu vou ter que falar que você está certo. É verdade. Aleluia. É verdade. Precisa de muita renúncia, precisa de muita entrega. Mas acontece que Paulo vai me dizer que não compara, é incomparável o que nós vamos ter perto das propostas deste mundo. Pensar que é difícil sofrer, padecer, ter que me arrumar numa sexta-feira, deixar um monte de distração que poderia eu ter ali me perdido. Pastor, eu tenho que arrumar a casa, pastor, eu estou gripadinho, pastor, eu tenho tanta coisa, tem tanto motivo de você falar, eu não consigo ir na casa do Senhor hoje. É muito mais fácil você ficar quieto. Porque quando nós estamos olhando somente para este tempo, nós estamos perdendo totalmente o foco do total. Nós estamos pegando a nossa brevidade de vida, os nossos 40, 30, 50, 70, 90 anos, e comparando em perder a nossa salvação, e por isso dizendo que é melhor eu ter nesse breve e momentâneo tempo que eu durar aqui, uma vida do jeito que eu quiser, sem tanto esforço, e esquecer esse negócio de inferno para depois, esse negócio de perdição. Eu nem acredito muito nisso. Eu nem sei se isso aí é real, mas a palavra de Deus fala no meu coração, no seu coração, que o inferno é uma realidade e que a eternidade com Cristo, um céu de glória, reinar com Cristo, também é uma realidade. Só que eu preciso viver esse nível de relacionamento. Eu tenho que viver neste momento dentro deste nível de entrega. Então, irmãos, a renúncia, ela é necessária. Eu preciso de deixar para trás todas as máculas que eu carrego do velho homem, do homem que não conhecia Jesus. O homem que não conhecia Jesus era iracundo, irava fácil, brigava por coisas pequenas. O homem antes de Jesus, por pouca coisa, fazia dissensões. O homem sem Jesus, ele era invejoso. O homem sem Jesus, ele não tinha amor. O homem sem Jesus, ele pensava somente em si mesmo. Mas agora, este homem que encontrou Jesus, essa mulher que encontrou Jesus, ela entendeu que tem a solução para a sua eternidade. E por causa do entendimento de saber que só temos a eternidade por causa do sacrifício do Filho, que só temos a eternidade porque realmente Ele não deixou de fazer aquilo que era difícil. Se Jesus no verso 21 está falando que Ele iria para Jerusalém, se Jesus está falando que lá em Jerusalém Ele iria sofrer, se Jesus está dizendo que lá em Jerusalém os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas iam judiar dele, o que meu Jesus, sendo o Senhor, o que meu Jesus, sendo Deus, ele podia fazer? Estou fora, não vou fazer isso. Ele podia ter feito isso, irmão, sim ou não? Ele podia, mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Depois dele ter a notícia, depois dele ter a revelação, depois dele saber que ele iria padecer, depois que ele tinha a convicção dentro do seu coração que ele iria morrer, depois disso tudo, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para Jerusalém.
E quando um amigo próximo, muito próximo, porque embora tivesse uma multidão, de uma multidão Jesus escolheu 12. Embora Jesus tivesse escolhido 12, para o círculo íntimo, ele escolheu 3, que foi Pedro, Tiago e João. E agora Pedro, um amigo próximo, ele chega bem ali perto de Jesus e fala assim: não precisa disso tudo não. Isso é exagero. Isso é exagero. Jesus, não faz isso. Presta atenção nas palavras de Pedro no particular com Jesus. Pedro no particular com Jesus: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de um modo algum te acontecerá. Jesus podia parar, pensar, falar assim: é mesmo, Pedro, não vou passar por isso não. Ele, sabendo das minhas misérias, sabendo que o irmão Romeu não merece nada, ele, na sua soberania, olhar lá para o futuro e falar: não, eu vou passar por isso por causa daquele gordinho? Vou nada. Ele fez isso, meus irmãos? Não. Ele foi para Jerusalém. Nós sabemos o desfecho, que isso tudo aconteceu. Mas uma coisa nos chama a atenção: embora Pedro fosse próximo, embora Pedro fosse amigo, embora Pedro tivesse ali com Jesus, com muita convicção que ele era Senhor, nós aprendemos algo aqui. Jesus prestou atenção nele e falou para Pedro, olhando para ele: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim cogita das coisas dos homens. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós podemos estar na igreja, nós podemos fazer parte de ministério, nós podemos estar louvando, nós podemos estar ensinando e estar ouvindo e sendo usado por Satanás. Nós podemos estar fazendo a obra de Deus, nós podemos entender que nós estamos pertinho de Jesus, mas estarmos ouvindo, dando ouvido à voz de Satanás. Toda vez que nós ouvimos que não precisa de renúncia, toda vez que nós ouvimos que não precisa de entrega, para que tudo isso, todo dia na igreja, já é uma mentira. Você gosta de escutar isso? Você vai na igreja de novo. Irmãos, quantos cultos tem na semana? 3 cultos na semana. Quantos dias você vai no trabalho? 7. Ele vai no domingo também. Glória a Deus. Então, por que você fala assim? Por que ninguém fala assim? Você vai para o serviço de novo? Não fala, ninguém te fala isso. Fala. Não, você vai para a escola de novo. Você está doido naquela faculdade? Tem que ir todo dia? Não fala. Mas vai 3 dias na casa do Senhor. Fala. Vamos diminuir, vai 2. Fala. Por quê? Porque querem, assim como Pedro pensou que havia a possibilidade de andar na presença do Senhor e ter as benéficas de um Salvador sem renúncia, o inimigo trabalha da mesma forma hoje. O inimigo está fazendo assim, chaveco, falando no meu ouvido, no seu ouvido: para com isso. Onde isso vai te levar? Por que tanto exagero? Por que tanto culto? Por que tanto louvor? Por que tanta palavra? Por que tanto ensino? Por que tanta busca? Por que tanta oração? Por que tanto jejum? Fala que você tem um dom e que por causa do amor a este dom, a sua vida é de renúncia? Sim. Você anda na presença do Senhor, porque agora nós temos um Salvador,
mas só temos um Salvador. Pedro aqui reconheceu Jesus como Senhor. Jesus ali para Pedro era um mestre. Jesus ali para Pedro era um Senhor. Jesus ali para Pedro era um professor. Mas Pedro ainda não conhecia o Salvador. Mas nós temos a revelação plenária. Nós sabemos que ele foi para o madeiro. E por causa do madeiro, ele já deixou registrado. Olha, da mesma forma que eu fiz, vocês têm que estar pronto para ir também. Vocês têm que estar pronto para sofrer pelo meu nome. Vocês têm que estar pronto para sofrer retaliação por causa do meu nome. Olha o que diz aqui no texto de 1ª Epístola de João, capítulo de número 2, versos 16 e 17. Só ouçam para não desconectar. Porque tudo que há no mundo, agora é João que está falando. Agora não é Jesus. Jesus falou que eu preciso de ter uma vida de renúncia. Sim ou não? Agora João vai pegar e vai trazer um ensinamento. E ele traz um ensinamento. É uma epístola. É uma epístola de João. Ele está escrevendo como se fosse para o irmão Romeu e para o irmão Kelly e para o irmão Yuri e para o irmão Marco, para cada um de nós. Ele está dizendo que tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. E isso tudo não vem do Pai, mas sim as concupiscências, as fontes que nós buscamos de prazeres, escutar o nosso próprio eu, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo, olha o que a gente já falou, olha o que João está explicando, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! Então você quer dar lugar para algo que passa, que é temporal, ou você quer escutar a voz daquele que é eterno, daquele que tem melhor para a minha vida e para a sua vida? Irmãos, vocês estão entendendo que não há nenhum tipo de dificuldade se nós entendermos a verdade do genuíno Evangelho, que as distrações do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a renúncia que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que deixar, quando eu comparo com as coisas que eu vou ganhar, vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena ser fiel para vencer e receber do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Nós vamos para o descanso, nós vamos para um lugar maravilhoso, mas aqui nesse tempo é tempo de dificuldade, de adversidade, de eu e você renunciar àquilo que está dentro de nós. O que está dentro de mim, dos meus irmãos, tem que morrer. A velha criatura tem que ser morta todos os dias. Tem que ser morta todos os dias. Portanto, a renúncia não é algo que nós devemos achar difícil. Nós devemos parar de reclamar de ter uma vida com renúncia. Porque nós já falamos, nós já nos expressamos, nós já construímos aqui juntos. Esta igreja sabe que tudo que é pecado mata, e que tudo que é obediência à palavra nos traz vida. Estar com Jesus nos dá vida. Estar com Jesus é a minha melhor opção. Estar com Jesus é garantia. É garantia. É garantia, está garantido. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não tem mais condenação. A garantia é eterna. Amém, irmão? Então, como eu posso pensar na possibilidade de deixar o meu Senhor Jesus? Como eu posso olhar para as circunstâncias e achar que é melhor desistir?
Como eu posso olhar para as circunstâncias e achar que é melhor parar? Como eu posso olhar para as circunstâncias e pensar que não vale a pena o permanecer na presença de Deus? Irmãos, esse tempo, presta atenção, para você que está desesperado e desesperado, você está achando que está difícil? Cadê? Para quem está difícil? Muita gente. Para muita gente está difícil. Deixa eu falar um segredo, baixinho. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. A palavra de Deus fala que vai virar apostasia. E se o Senhor não abreviasse os tempos, até os escolhidos se perderão. Irmãos, a mornidão espiritual vai aumentar na igreja. A mornidão espiritual vai aumentar. A vontade de desistir só vai aumentar. A vontade de parar na caminhada só vai aumentar. O Senhor não podia trazer uma palavra melhor? Não posso. Eu posso te enganar, como muitos estão enganando a centenas de milhares, dizendo que se você está em Cristo, todos os seus problemas estão resolvidos. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, agora você não tem aflição. Se você está em Cristo, agora você só vai comer o melhor dessa terra. Eu posso pegar um monte de Bíblia, falar um monte de palavra motivadora, mas que não vai te colocar no céu. Porque quando vier a adversidade, você fala, você não estava preparado para isso. Eu não fui preparado para ser confrontado. Eu não fui preparado para passar por uma transformação. Eu não fui preparado para parar de escutar daquilo que me convém e começar a escutar aquilo que convém a Deus. Eu não aprendi direito essa palavra, que eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu nem tinha entendimento que essa renúncia é a ponto de sofrer o mesmo que Jesus sofreu. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele tinha uns pastores que ele gostava demais, mas eles eram jovens. E aí ele tem que instruir esses jovens. E olha o que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Tito. Eu agora vou ler um texto que está aqui em Tito capítulo 2. Irmãos, abre os ouvidos espirituais. Abre os ouvidos espirituais. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que ele está falando? Para que esse jovem pastor venha ensinar. Primeiro, ele fala de coisa boa. Presta atenção, vem comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Dá uma glória a Deus. A graça de Deus manifestou Salvador para cada um de nós. Ela te salva, 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 ela me salva. Mas o texto não é só assim. Tem o 12. Educando-nos para que, renegadas. Quando eu falo de renegar, eu falo de renúncia. Está lá? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, renegadas as paixões mundanas, então eu tenho que deixar para trás, eu tenho que renunciar. Aquilo tudo que eu fazia, agora eu renuncio. Agora eu tiro. Agora não faz parte de mim. Renegadas a impiedade, renegadas as paixões mundanas, vivamos. Agora eu tenho que viver. Quando? Deixa para depois. Quando? No presente século. Como é que eu traduzo? Agora, now. Né? Agora, hoje. Como que eu tenho que viver hoje? Renegando, denunciando, né? No presente século. E como que eu devo viver? De maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Imagina o que é uma vida piedosa.
uma pessoa que conhece a misericórdia. Uma pessoa só consegue ser misericordiosa se ela ama. Se ela ama. Então aquela pessoa, olha o chamado de Jesus. Olha o chamado de Jesus, o que ele está mostrando através do apóstolo Paulo, ministrando no coração do dia. Aguardando, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora quem está escrevendo não é Jesus a Pedro. Pedro não conhecia o Salvador, mas Paulo conhece a graça daquele que o salvou. Paulo conhece a revelação de Jesus, e ele pega e fala para Tito: mas Jesus é solução para todo mundo. A gente renuncia tudo que não presta e anda na presença dele, aguardando. Por que aguardando agora está no futuro? Eu vivo no presente século, então o hoje é em obediência à palavra, o hoje é agradando o Senhor, o hoje é sendo piedoso, é sendo amoroso, é sendo cuidadoso. Aleluia! Hoje é tempo de viver dessa forma, e dessa forma que eu estou vivendo hoje, eu vou aprender a esperar. Mas o que eu estou esperando, pastor? Eu estou aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei por que eu vivo neste presente século de uma maneira que todo mundo faz piadinhas de mim. Eu sei, eu aprendi que nesse mundo eu não faço a vontade do sistema desse mundo. E por eu não fazer parte do sistema desse mundo, o mundo me rejeita. O mundo me rejeita. O meu modo de ser é um modo diferente. Porque eu vivo de uma maneira justa. Eu vivo de uma maneira piedosa. Eu vivo de uma maneira amorosa. Por causa que eu vivo assim, o mundo começa a entrar em confronto comigo. O mundo começa você vai ter afronta se você é fiel ao Senhor. Mas vale a pena, porque eu estou aguardando uma coisa no meu futuro. É coisa pequena? Não. É coisa grande. É a manifestação da glória. Eu vou ver Cristo como Ele é. Eu vou ter a mente como a de Cristo. Eu não vou ser gordinho. Eu não vou ser doente. Porque o meu corpo vai ser glorificado. Eu vou ser perfeito. Eu vou ser perfeito. Eu estou aguardando a manifestação da glória do meu Salvador. Eu estou vivendo de uma maneira hoje que agrada a Ele, para receber dele aquilo que eu não merecia, mas Ele fez por mim. Ele não escutou Pedro, ele foi para a cruz. Ele não escutou Pedro, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi despido. Ele não escutou Pedro. Ele morreu, mas ressuscitou. E se nós temos a mesma esperança, nós ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Esta é a nossa convicção de nós termos do Senhor este cuidado. Vamos ver o 14? Glória a Jesus. A qual a si mesmo se deu por nós. Olha aí que Paulo está construindo. A fim de remir-nos de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então eu estou na presença de um Deus que fez o que eu não merecia, vai me dar algo que eu não mereço, e agora eu vivo neste século de uma maneira realmente em adversidades, porque eu estou contrário ao molde do mundo, mas naquele dia Ele fez tudo o que eu não podia fazer, e agora eu tenho a possibilidade de um dia
Viver hoje com esperança no futuro, para estar eternamente com o Senhor e Salvador. 15. Dizem essas coisas. Ele está falando. Quem está falando para quem? Eu estou lendo o livro de Tito, né? Então é uma epístola pastoral paulina. Então quem está escrevendo para quem? Paulo para Tito. E ele está dizendo agora o 15. Tito, qual é a função de Tito? Pastor de igreja. Pastor de igreja. Aí ele fala assim: dize essas coisas, Tito, exorta e repreende também com toda a autoridade. E por causa de ser jovem, ninguém te despreza. Ninguém te despreza. Então, irmãos, a palavra está aqui para nós alimentar. Não adianta viver no mundo de oba-oba, ficar em grandes congressos, falar que eu queria um grande avivamento. Começa se jogando no chão e arrependendo dos seus pecados. Começa a se jogar no chão e confessar suas iniquidades. Começa a mudar o seu interior, porque você vai viver um avivamento. Um avivamento genuíno só acontece quando pessoas avivadas estão reunidas. E o que é uma pessoa avivada? Uma pessoa avivada não é uma pessoa que está pulando. Uma pessoa avivada não é uma pessoa que está gritando em línguas não conhecidas. Não, isso não é avivamento. Pode fazer parte mas não é. Porque você pode ter uma reunião barulhenta, você pode ter um mover, e lá de fora você não mudou nada do seu modo de ser. Você não está vivendo de modo agradável a Deus. Você não repreende, você não denuncia as suas concupiscências. Então, desculpa, você foi enganado, você não estava avivado, você estava emocionado. Porque o avivamento ele traz transformação. Nós estamos lendo na palavra que o avivamento, o relacionamento com Cristo, ele fala deixando as coisas. Eu não deixo que faça parte as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos. Eu não deixo fazer parte de minha inveja. Eu não deixo fazer parte de minha ira. Agora eu estou sendo avivado. Agora eu estou sendo avivado. Agora eu estou sendo transformado. E pessoas transformadas provocam o avivamento. Esse Pedro, ele não conseguiu nada. Esse Pedro que fazia, que acontecia, que ia, que entrava na frente, sabe o que fez? Negou Jesus. Negou Jesus. Esse tipo de pessoa que faz muito barulho é as pessoas que mais negam Jesus. Pessoa que faz barulho só serve para negar Jesus. Não pode deixar. Irmãos, eu preciso de um mutirão aqui, nós vamos lavar a igreja, um teto. Pastor, eu estou lá. Quem está comigo? Levanta 20, aparece 2 e um mano. Estão entendendo, irmãos? É pessoa sem renúncia. É pessoa que não tem mudança, não tem transformação, só faz barulho. Pastor, conta comigo, ó. Estamos juntos. Estamos juntos? Estamos juntos? Então vem. Vamos viver uma vida de Deus. Vamos viver uma vida que agrada a Deus. Vamos escutar a voz do Espírito e parar de escutar a voz da carne. A carne que falou para mim hoje, público. Eu estou aqui porque eu estava morrendo de vontade, saudade da igreja. Vamos comer a hora de abrir. Mentiroso. Estou bem. Você veio porque você venceu, senhor. Você veio porque você teve renúncia. Você veio porque você venceu hoje. Mas as lutas de amanhã vai ser personalizada por derrubar. Quando acabar esse culto, vai ter mais luta personalizada do que o pai ainda hoje. Então a nossa vida
é dessa forma. A nossa vida é carregando a luz. A nossa vida é entender que tem dificuldades dentro do processo. Mas a convicção é esta, que nós estamos esperando algo maravilhoso demais. Amém? Eu vou ter que terminar antes de... Mais um versículo. Nós estamos aqui, deixa pelo menos um último, Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, o verso de número 20. É claro que a gente pulou muita coisa aqui para a gente terminar, mas vamos ficar com essa palavra. Qual é o tema? Renúncia. Eu tenho que renunciar. Renunciar a quem? A minha carne. Eu tenho que renunciar o quê? Os meus prazeres. Eu tenho que renunciar o quê? As minhas paixões. Eu tenho que renunciar aquilo que me afasta da vontade de Deus. Vamos entender: o pecado mata, o pecado destrói. A observância à palavra santifica e cura. Quer uma vida curada? Quer uma vida curada? Quer uma vida restaurada? Venha obedecer a palavra. Quer me seguir? Renuncie. Renunciou, esteja pronto para morrer. É qualquer parte do eternidade. Eternidade. É a melhor proposta. Gálatas 2:20, logo. Isso aqui, irmãos, é algo que é um sonho de consumo. Isso aqui é um sonho de consumo. Eu quero encerrar com esse sonho de consumo. Imagina nós, no tempo presente, no presente século, poder dizer como diz Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tem na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus te ama, igreja. Jesus fez tudo. Ele não escutou Pedro. Ele não escutou Satanás. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Por que por coisas pequenas nós estamos desistindo de Cristo? Por que por coisas pequenas nós estamos pensando em parar na caminhada? Ele não desistiu. Ele te ama e está te esperando. Agora imagine esse nível de relacionamento. Eu gosto de ler o texto, mas eu não sinto verdade do irmão meu falando o que Paulo falou. Mas eu quero continuar prosseguindo. Eu quero continuar me aperfeiçoando, para sentir dentro de mim essa verdade, para poder dizer para a igreja: agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive. É um processo. Está difícil para você? Deixa eu te contar um segredo. Tem muito para você? Tem um monte contando. Não tem sido fácil. Mas em Cristo nós vamos vencer. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Para que de fortaleza no Senhor. O Senhor é bom. O Senhor está conosco. Eu preciso de viver uma vida que agrada a Deus. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Pastor, tem como ficar tranquilo? Tem. Larga a igreja, desiste de Jesus, que vai ficar bem mais fácil e você vai passar a eternidade no inferno. Mas tranquilo, é a sua escolha. Eu não posso ter filho, é pessoal, né? Porque de repente você quer trocar uma brevidade de tempo pela eternidade. Entendemos a proposta? Uma brevidade de tempo pela eternidade. Porque eu estou dizendo que se você durar 90 anos, vai ter dificuldade de 90 anos. Se você for até os 119, vai ser até os 119 difícil. E se eu morrer com 120, vai ter dificuldade também. É isso que o Senhor tem para me falar? Falou? Eu tenho para te falar que Jesus te ama, que Ele já garantiu a nossa salvação e que nós vamos passar por toda a eternidade junto com Ele. Amém? Vale a pena? Glória a Deus.
Deus, louvado seja Deus, entendemos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esta casa, obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que renunciaram à carne e hoje vieram para a tua casa ouvir a tua palavra. Usa, Senhor Jesus, cada alma aqui para ser multiplicador do seu Evangelho. Nos fortalece, Senhor Jesus, para vivermos conforme o agrado, Senhor Jesus, da tua palavra, da tua vontade. Nos fortifica, Senhor Jesus. Vem repreender as adversidades e vem fortalecer a nossa fé, para que em meio às adversidades nós possamos, Senhor Jesus, estar restaurados pela tua palavra para viver, Senhor Jesus, verdade que em muitas adversidades, mas com vitórias e vitórias, porque o Senhor já nos garantiu a maior vitória. Por isso, te agradecemos em nome do sacrifício do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amanhã, 8 horas, consagração. Domingo, vamos aprender a palavra de Deus, tomar um café pessoal, ficar fortinho, ficar disposto e renunciar o monte de coberta, de travesseiro, e está aqui. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus desçam sobre as nossas vidas, e nós recebemos dizendo: Deus abençoe.